Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje, aqui no nosso curso Pregador com Propósito, nossa segunda aula, e a aula de hoje tem por tema oração como prazer e disciplina espiritual. Queridos, nós estamos no módulo de número 2, estamos falando a respeito da oração como parte essencial do sustento espiritual do pregador. Na aula passada, nós vimos que o ministério pode continuar mesmo quando o altar ele é negligenciado e que a verdadeira autoridade vem do lugar secreto. Hoje, nós queremos avançar para compreender a oração não apenas como um dever ministerial, mas como um prazer espiritual, uma disciplina que transforma a alma e nos liga profundamente a Deus. O texto de hoje está em Salmos 37, Salmos de número 37. Salmos não tem capítulo. Salmo, todas as vezes que você for se referir a Salmos, é número. Salmo de número 37, verso. Salmo também não tem versículo, é verso 4. Então, Salmo de número 37, verso 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Esse texto nos mostra que a vida espiritual não é sustentada apenas pela obediência em momentos difíceis, mas também pela experiência real de prazer e alegria na presença de Deus. A oração, quando bem compreendida, ela não é um fardo, mas um refúgio. Ela deixa de ser uma obrigação e passa então a se tornar um verdadeiro deleite. Jonathan Edwards disse que a alma satisfeita em Deus ora não por dever, mas por desejo. Edwards nos lembra que o desejo de orar nasce do prazer de conhecer mais a Deus. Quando o coração encontra satisfação no Senhor, a oração ela deixa de ser uma disciplina mecânica e se torna uma expressão de amor, confiança e também intimidade com Deus. Portanto, nesta aula, nós vamos tratar aqui da oração apenas como ferramenta ou estratégia de preparação ministerial. Não, não apenas dessa forma, mas vamos olhar para a oração como aquilo que ela realmente é, um encontro com Deus que satisfaz, transforma e sustenta. Nosso objetivo aqui é que você, como pregador, não apenas ore mais, mas ore melhor, ore com eficácia, ore com prazer, ore com profundidade. Uma vida de oração consistente nasce da consciência de que Deus é mais desejável do que qualquer outra coisa. Ao final dessa aula, você vai ser capaz de compreender a oração como disciplina espiritual teológica enraizada na revelação de Deus. Perceber a oração como fonte de prazer, deleite, não apenas como uma responsabilidade, obrigação. Identificar e evitar visões distorcidas e mecânicas da prática da oração. Cultivar uma vida de oração sustentável, constante e profundamente pessoal. Reorganizar também sua rotina espiritual com base na presença de Deus e não apenas nas demandas do ministério. Aldir, mas quando a oração se torna um prazer? Vamos lá. Muitos pregadores oram por obrigação, necessidade ou até mesmo uma rotina. Mas a oração só se torna consistente quando passa do plano do dever para o plano do
prazer. Leonardo Ravenhill diz que homens de oração não são conhecidos pelas multidões, mas são reconhecidos pelos céus. O prazer na oração nasce da revelação de quem Deus é. O coração que conhece a Deus com profundidade não busca apenas palavras bonitas, busca a presença real de Deus. A oração, então, deixa de ser um esforço e passa a ser um retorno constante ao lugar onde a alma respira, é satisfeita. Em primeiro lugar, nós precisamos ver aqui, a oração, ela é uma prática teológica, não apenas devocional, ok? É o primeiro ponto que a gente precisa se ater aqui. A oração é uma prática teológica, não apenas devocional. Infelizmente, muitos tratam a oração como um exercício místico ou emocional, mas a oração é profundamente teológica, gente. Ela nasce da revelação de Deus, responde sua palavra e se sustenta pela fé em suas promessas. Por exemplo, Lucas 11, versículo de número 1 diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido dos discípulos mostra que a oração não é um instinto natural, mas algo que se aprende com Jesus também. Ok? John Piper disse que a oração é a resposta consciente da alma à revelação de Deus. Logo, orar, portanto, é um ato de teologia prática. É reconhecer quem Deus é, o que ele faz e quem nós somos diante dele. Em segundo lugar, a oração é prazer antes de ser necessidade. A oração é prazer antes de ser necessidade. O pregador que só ora por necessidade vive uma vida de oração completamente instável. Mas aquele que descobre o prazer da presença de Deus, ora não porque tem um problema, uma dificuldade, mas porque encontrou ali a razão de sua existência. Salmos de número 16, verso de número 11, está escrito assim: na tua presença há plenitude de alegria. Quando oramos por prazer, estamos dizendo: Deus, eu não estou aqui apenas pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. A oração, então, deixa de ser uma fila de pedidos e acaba se tornando, então, um lugar de encontro e adoração a Deus. Terceiro lugar, a oração é uma escola espiritual para o pregador. Sim, Bounds também disse que a verdadeira pregação nasce na câmara secreta. A oração prepara o pregador em 3 áreas principais. A primeira delas, forma o coração. Ou seja, mantém o ministro quebrantado, humilde e dependente de Deus. Segundo lugar, ajusta a motivação. Ou seja, purifica intenções e evita a vaidade. Terceiro, direciona a mensagem. Ou seja, alinha o conteúdo com a vontade de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração antecede a revelação. A revelação antecede a pregação. Por isso, orar é o primeiro passo do sermão, não o último. Quarto, precisamos nos ater para algumas distorções comuns na vida de oração do pregador. Nem toda oração, gente, agrada a Deus. Isso é fato. Mesmo pregadores correm o risco de desenvolver hábitos de oração que parecem espirituais, mas estão desconectados do verdadeiro propósito da oração bíblica. Bom, eu quero apresentar para você aqui 4 distorções perigosas que todo pregador ele precisa evitar. Primeiro, oração apenas como preparo
técnico para o sermão. É quando a oração se torna um ritual de início, mas não uma comunhão real. Usa-se, então, a oração como chave para abrir o estudo, e não como comunhão com o autor da palavra. Isso é um perigo, tá bom? Segundo, oração centrada no ego. Orar apenas quando se precisa de algo. Ou quando o ministério está difícil, está passando por algum problema, alguma dificuldade, está sem agenda. Deus vira uma espécie de recurso funcional e não mais o centro da devoção. É muito perigoso também, essa é outra distorção que tem, quando a oração é feita por vaidade espiritual. E como que é isso, Aldir? O pregador ora para ser admirado, fala de sua vida de oração, mas não vive o que prega. É o fariseu lá de Mateus 6,5. Visto, mas vazio. Tem visibilidade, mas não tem presença. Quarto, substituir oração por estudo bíblico. Estudo bíblico é maravilhoso, é sensacional. Estude muito, 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 muito. Mas não pense que só estudar vai resolver. Antes de estudar, você precisa orar, buscar a Deus. Eu sei, eu não vou dizer para você, ore 1 hora, estude 1 hora. Mas, até porque a gente às vezes passa muito tempo estudando, né? Principalmente eu que dou aula, prego, enfim, a gente passa muito tempo estudando, estruturando o sermão. É muito congresso, muita coisa. Mas a gente precisa cultivar uma vida de oração constante na presença de Deus, ok? Preparação intelectual, ela acaba ali avançando quando você estuda demais e ora de menos, mas a alma não se curva mais. Qual é o resultado disso? Conteúdo sem comunhão, técnica sem temor. A W. Tozer diz algo interessante. Ele diz que muito estudo e pouco oração gera pregadores frios com sermões secos. O conteúdo às vezes é bom, gente. Está correto, é bíblico, mas você percebe na vida do pregador uma secura, uma frieza, ok? Outro ponto importante para a gente se ater aqui na aula de hoje são a respeito dos elementos de uma vida de oração sustentável. A oração consistente não nasce do impulso emocional, mas de uma construção espiritual intencional. Aqui estão 4 fundamentos de uma vida de oração que sustenta o pregador. Primeiro deles, regularidade. Constância acima da emoção. Como que eu faço para ter essa constância? Tem um horário fixo. Ore mesmo quando não sentir vontade. A profundidade vem da disciplina. A alma fiel à oração. Esta aprende a permanecer mesmo no silêncio de Deus. Segundo, Bíblia mais oração. Sim, ore com a escritura aberta. Deixe Deus falar primeiro por meio da palavra e depois responda em oração. Salmo de número 119, verso de número 8 diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. É um dos textos que eu mais amo. Esse desvendar, abrir dos meus olhos. O salmista não está pedindo para dar visão. O salmista está dizendo assim: Senhor, eu só vou conseguir enxergar as maravilhas da sua lei. Elas estão aqui. Mas eu só vou conseguir enxergar se o Senhor tirar a venda carnal dos meus olhos. Assim, eu vou ser iluminado pelo Senhor. Eu vou conseguir entender, captar, receber as maravilhas da tua palavra. Terceiro, quebrantamento. Ore sem máscaras. Não tente impressionar Deus. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele responde a corações quebrantados, não a personagens espirituais. Salmo de número 51, verso 17, a Bíblia diz: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quarto, expectativa espiritual. Ore com fé, não apenas com palavras. Coloque o coração na oração.
Ore crendo que Deus está ouvindo e que ele responde conforme a sua soberana vontade. Hebreus 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Outro ponto que nós precisamos nos ater na aula de hoje é a respeito de exemplos de pregadores que priorizavam a oração. Ao longo da história, nós vamos ver homens mais usados por Deus que eram também os mais rendidos no secreto. Isso era um fato, ok? Vamos relembrar aqui alguns nomes, tá bom? George Whitefield diz que ele pregava a céu aberto para multidões, mas antes orava sozinho no campo de madrugada. Olha que exemplo. Charles Spurgeon tinha uma sala de oração embaixo do púlpito, onde ali intercessores clamavam durante o culto. Ele chamava esse espaço aqui de a fornalha do poder da igreja. Olha só que coisa interessante, gente. Eu fui em uma igreja esses dias, a igreja adventista, o sétimo dia. Fui lá a convite de um pastor amigo meu, né? E fui lá conhecer a igreja deles. Uma estrutura fenomenal, uma coisa linda. E eles têm em cima do púlpito um negócio redondo assim, bem grande. E lá fica uma sala de oração. Enquanto o culto está acontecendo, do início ao fim, tem um grupo de intercessão ali orando. Olha que coisa interessante. John Wesley, por exemplo, orava 4 horas por dia e dizia: Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração. Essa frase aqui, tá ok? É uma hipérbole devocional, tá bom, gente? Ela foi usada por Wesley para ressaltar a importância da oração na missão da igreja. Deus é soberano e não depende da oração da igreja para agir, mas em sua graça, tá bom? É importante a gente frisar isso aqui. Escolheu operar por meio dela. Amém? Até aqui? Vamos lá. Leonardo Reverhill, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que a igreja estava cheia de pregadores sem fogo, porque o lugar do secreto está vazio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando o lugar secreto é abandonado, o resultado é pregadores sem fogo divino na alma. Esses homens aqui que eu citei para vocês não buscavam visibilidade, buscavam a presença de Deus. E foi isso que os tornou instrumentos poderosos e, consequentemente, sem terem buscado, ganharam sim visibilidade. Outro ponto para a gente caminhar para o fim da nossa aula é que a oração é o fogo da pregação. A oração é o fogo da pregação. A oração não é apenas um recurso de fortalecimento interior. Ela é o meio pelo qual Deus aquece o coração do pregador. O conteúdo do sermão pode vir do estudo, mas o fogo que queima no púlpito vem do altar no secreto. Bounds também diz que se o púlpito está frio é porque o altar está vazio. Então a oração traz o quê? Clareza ao conteúdo, pureza na motivação, peso espiritual na entrega. Atos 4,31, um texto que eu gosto bastante, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ousadia da pregação nasceu da oração fervorosa. Pregadores cheios do Espírito não são resultados apenas de bons esboços, mas de joelhos dobrados na presença de Deus. Por fim, o pregador que ora tem uma autoridade, que ela vem dos céus. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar essa nossa aula de número 2. Não comece, de forma alguma, seu estudo, seu dia, sem orar, sem falar com Deus. Eu sei, a correria do dia a dia é muito difícil.
às vezes a gente não consegue, mas é importante que ainda que você não pare um tempo dentro de um quarto fechado para orar, você tire um momento para falar com Deus. Seja onde for, aonde você estiver, tá bom? Não monte sermões sem oração, sem buscar a Deus. Não pise no púlpito de forma alguma, com a alma seca, vazia. A oração é o óleo que unge o conteúdo. É na câmara secreta que Deus molda a autoridade pública. É ali que o mensageiro é tratado antes de ser usado. Martin Lloyd Jones diz que nada é mais urgente hoje do que pregadores que andem com Deus em oração. Para que você possa aplicar esse conteúdo da aula de hoje, eu vou deixar aqui para você 5 exercícios espirituais práticos, tá bom? Primeiro, procure estabelecer um horário fixo e inegociável de oração diária, como nós já falamos ali na aula passada, tá bom? Apenas comece, não se preocupe com o tempo, apenas ore. Esqueça esse negócio de tempo, deixa o relógio para lá, tá bom? Não se preocupe em quanto tempo você vai passar orando, tá bom? Até porque você não precisa saber quanto tempo passou ali, tá bom? Porque alguns fazem isso no intuito de poder depois subir em cima de um púlpito e dizer que orou por tantas horas. É vaidade, é ego, tá bom? É orgulho. Isso não cabe para um pregador, para um homem de Deus. Leia um salmo por dia, pelo menos. Transforme esse salmo em uma oração pessoal. Por exemplo, o salmo de número 27. Transforme os versículos que ali estão, os versos que ali estão, em palavras diante de Deus. Comece um diário de oração com 3 colunas. Adoração, ou seja, quem Deus é. Confissão, quem você é. E intercessão, por quem você ora. É muito simples, ok? Separe também, se possível, é claro, um dia da semana para que você tire um tempo a mais na presença de Deus. E antes de montar o seu próximo sermão, ore, busque a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar tua mente, vai desvendar os seus olhos e você vai poder então contemplar as maravilhas de sua lei. Deus te abençoe e até a próxima aula.